Bom dia, pessoal! E aí, vamos começar a nossa semana de estudo. Dessa vez, hein? Terça-feira, começando comigo, porque ontem foi feriado, hein? Aproveitaram o feriado em família, se divertiram, sem bagunça, sem aglomeração. A pandemia tá aí, o vírus tá rodando ainda, hein? Tomem cuidado, certo? Deu para dar uma flexibilizada, uma relaxada, mas não é para ficar também como era antigamente, né? Saibam o que fazer. Então, pessoal, nossa aula hoje é de língua portuguesa. Vamos começar a semana praticando nosso idioma nativo, certo? As formas corretas de falar. Primeiro ano, vamos continuar o estudo do verbo, tempos verbais. Quem não assistiu a aula anterior, para compreender essa aula de hoje, é bom dar uma assistida, porque o assunto de hoje requer conhecimentos da aula anterior, uma questão dos modos verbais. Se você não sabe o que é modo verbal, ou até que assistiu a aula, mas não entendi o que é modo subjuntivo, aí é bom dar uma olhada de novo, e se ainda assim ficar em dúvida, me pergunta, tá bom? Vamos ver aquela questão do pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente. Aluno do segundo ano, terceiro ano, certamente já não lembra muito bem disso. Dá uma olhada na aula do primeiro ano, vai ser bom para vocês, hein? Segundo ano, nossa aula hoje é sobre regência verbal, hein? Atenção nisso aí. Esse assunto requer conhecimentos anteriores também, de outras unidades, como a questão do predicativo do sujeito, predicado verbal, nominal, transitividade verbal, e hoje vamos entender a regra geral e também lembrar a transitividade verbal, certo? E o terceiro ano é hoje nossa concordância nominal. Assunto fácil, certo? Vocês já estudaram ano passado, tem um ano que estudou esse assunto, concordância nominal. Então vamos dar aquela recordada, certo? Uma aula de revisão dos pontos que eu tenho certeza que fica na dúvida. E-mail anexo ou e-mails anexos, fotografias anexas ao e-mail, fotografias anexas ao e-mail, anexo tem plural, não tem plural. E aí, eu devo dizer, hoje acordei menos cansada? É assim que se fala, tá correto? E mulher diz obrigado ou obrigada? Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Na aula de hoje do terceiro ano, vamos tirar essas dúvidas. Quem tiver também interesse aí do segundo ou do primeiro, pode dar uma olhada na aula do terceiro, tá certo, pessoal? Agora cada um com a sua aula, cada um com seu vídeo no lugar certo. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, o WhatsApp, já sabe. Tchau. Então vamos lá, segundo ano, língua portuguesa hoje, hein? Regência verbal, página 43 do módulo. Quem tiver o módulo pode acompanhar. O que é a regência verbal? A regência verbal, pessoal, é o estudo da relação do verbo, chamado de termo regente, com o seu complemento, que é o termo regido. Saber complementar o verbo corretamente é fazer bom uso da regência verbal. Então, quer dizer, eu tenho o verbo, que é o termo regente, o principal, e tenho o seu complemento, que é o termo regido. Saber colocar esse complemento correto é fazer bom uso da regência verbal. Então, não é algo tão difícil, já que vocês têm um bom conhecimento linguístico. Para fazer bom uso da regência verbal, é necessário, ou seja, é fundamental, o bom conhecimento de predicação verbal e intransitividade verbal. Duas coisas que nós já estudamos ao longo desse ano, tá bom? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, sujeito, predicado, tudo isso nós já estudamos. Se eu não estiver enganado, foi na primeira unidade, quando estávamos ainda em sala de aula. Então vocês já estudaram isso. Vocês sabem fazer bom uso da regência verbal. Vamos compreender através dos exemplos. Os seus pais compraram uma casa nova. Quem comprou uma casa nova? Os seus pais. Então aqui eu tenho o sujeito. Aqui eu tenho tudo isso aqui que se fala sobre o sujeito é o predicado, não é isso? Mas nós estamos analisando a regência verbal. Então eu tenho o termo regente, que é o verbo compraram, e tem o termo regido, que é o seu complemento. Isso aqui, ó, pessoal, isso aqui, saber fazer bom uso disso aqui, do complemento, é fazer bom uso da regência verbal.
Se eu vou colocar aqui um artigo, uma preposição, um pronome, um adjetivo, um substantivo, seja qual for o complemento que eu for utilizar, saber se ele está correto ou se ele está incorreto, é fazer bom uso da regência verbal. Podemos ter regência verbal incorreta quando for colocado o complemento incorreto. Outro exemplo. A esposa precisa de atenção sempre. Quem precisa de atenção sempre? A esposa. Então aqui eu tenho todo o predicado do sujeito. Termo regente na regência verbal é o verbo precisa. Quem precisa de alguma coisa, de atenção sempre, é o termo regido. Eu coloquei aqui agora uma preposição, não um artigo. Então eu fiz aqui, eu percebi através do verbo que o complemento agora precisa de uma preposição. E isso é fazer bom uso da regência verbal. Como eu sei que esse assunto, transitividade verbal, é um assunto complexo e que com o passar do tempo o aluno se esquece, o aluno não consegue acumular, é necessário lembrar a ele, vamos fazer uma pequena revisão hoje, viu? Essa é a nossa parte 1 desse conteúdo. Talvez não tenha colocado lá, mas é somente a parte 1. Próxima semana vamos estudar mais profundamente essa questão da regência verbal com os exemplos de verbos, percebendo como muda a transitividade verbal através de cada frase, tá bom? Hoje vamos compreender o que é a transitividade verbal e o que é a regência verbal. A regência verbal nós acabamos de entender, que é a relação do verbo com o seu complemento. Transitividade verbal. O verbo chamado de intransitivo, VI, é quando ele apresenta o quê? Um sentido completo. Ele não exige complementos. Ele não precisa nem de objeto direto, nem de objeto indireto. Ele por si só já tem o sentido completo. Coloquei 2 exemplos para percebermos uma coisa interessante. Ó. Luciana nasceu. Ponto. Nasceu é um verbo intransitivo. Por quê? Ele carrega uma ideia completa, um sentido completo. Mas eu posso ter complementos. Por exemplo, Luciana nasceu no hospital. Aqui eu estou usando um adjunto adverbial de lugar, mostrando onde foi que ela nasceu. Mas isso aqui não é necessário, não é obrigatório. Por quê? Porque o verbo não pede esse complemento. No estudo da transitividade verbal, nós temos que ter atenção ao sentido do verbo. O verbo ele é intransitivo quando ele apresenta sentido completo. Então, Luciana nasceu é um sentido completo. Eu posso ter o restante da frase, mas na minha análise do verbo, eu percebo que ele é intransitivo. Assim como acontece com o cachorro morreu, pronto, é intransitivo. Mas eu poderia dizer, o cachorro morreu da doença tal. Aí eu estaria complementando por vontade própria, mas não por exigência verbal. Verbo transitivo direto, VTD, quando apresenta sentido incompleto, ó, intransitivo, sentido completo. Transitivo, sentido incompleto. Aí teremos direto e indireto. Vamos perceber logo a diferença de cara. Vai ser direto quando esse complemento vier sem o uso da preposição. Nesse caso, o complemento é chamado de objeto direto. Exemplo, Luciana reformou o ateliê. Eu tenho o termo regente, reformou, que é o verbo. Esse verbo ele é transitivo direto, ele é um VTD, porque ele pede um complemento, ou seja, ele tem sentido incompleto. E esse complemento que ele pede é sem a preposição, é o ateliê. Nesse caso aqui, eu tenho um pronome oblíquo, certo? Agora percebam a diferença de quando ele é transitivo indireto, quando ele é VTI. Isso acontece quando ele apresenta também sentido incompleto, já que ele é transitivo, ele tem sentido incompleto, só que ele exige um complemento iniciado por uma preposição. Esse complemento que é iniciado por uma preposição é chamado de objeto indireto. Vamos ao exemplo. Luciana ansiava. Ansiava. Quem tem anseio de algo, de alguma coisa. Ela ansiava pelo quê? Luciana ansiava por atenção. Então esse verbo ele pede complemento porque ele não tem sentido completo. E esse complemento vem com uma preposição por. Então agora eu tenho um objeto indireto, porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Agora tem os dois. Ele é um VTDI. Quando isso acontece?
quando nós temos um verbo com sentido incompleto, já que ele é transitivo, e ele exige dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, se você já aprendeu o transitivo indireto e o transitivo direto, fica fácil. Luciana pagou a dívida, meu primeiro complemento. A dívida é o meu objeto direto, porque esse A aqui não é preposição. Esse A é um pronome oblíquo. Vocês precisam perceber a diferença disso, tá bom? Luciana pagou a dívida ao banco. Agora eu tenho aqui, ó, a preposição. Então, eu tenho o primeiro complemento, que é o objeto direto, e o segundo complemento ao banco com o objeto indireto, o que torna esse verbo, nessa situação, um verbo transitivo direto e indireto. Verbo de ligação agora, hein? Quando serve de ligação entre o sujeito e uma qualidade, um estado, um modo de ser, ele é denominado de predicativo do sujeito. Esse complemento é chamado de predicativo do sujeito, que é o PTS. O verbo de ligação, pessoal, geralmente são verbos que não trazem sentido, não são significativos, como o verbo ser, o verbo estar, parecer. São verbos que não apresentam uma ideia, certo? Eles servem somente de ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Nesse caso eu tenho Luciana, que é o sujeito, e tenho o predicativo do sujeito, uma qualidade atribuída somente ao sujeito, Luciana cansada. E aqui eu tenho, entre Luciana cansada, eu tenho um verbo que serve de ligação, que é o estava. Luciana estava cansada. Isso é o verbo de ligação. Esse conhecimento de transitividade verbal é essencial para compreender a mudança de transitividade, certo? Mas a regência, a regência de fato, a regência verbal, vocês já aprenderam, vocês já sabem que é a relação entre o verbo e o seu complemento correto. Atividade para casa na página 54 e na página 55, somente isso, hein? Qualquer dúvida, através do WhatsApp, mandem as atividades dentro do horário, tá bom, gente? Tchau, tchau, até a próxima.